Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Empreenda-se. E eu sou a Tamara Mello. Eu sou a Silene Ribas. E nós, junto com você, somos do Empreenda-se. E hoje nós estamos com uma convidada super especial. Afinal de contas, tínhamos que começar com o pé direito, né, amiga? Isso mesmo. Então, essa convidada, gente, ela tem um conteúdo, uma bagagem, é uma médica referenciada no Brasil. Ela é, adivinha quem, gente? Quem? Doutora Montarra. Seja bem-vinda, doutora Montarra. Muito obrigada. E eu trago muita sorte, hein? Sou pé quente. Por isso que nós convidamos você, né? Muita prosperidade e sucesso para vocês. Obrigada, doutora. Amém. Doutora, você, eu posso chamar você, né? Que Claro. ela é linda e jovem, bonita. Você é uma médica que tem referência, né? Referenciada na área de dermatologia, na área capilar também, você é especialista, né? Atende aí pacientes, não só de todo o Brasil, tá, gente? Mas o pessoal de fora também do Brasil conhece a doutora Montarra. Mas para quem não me conhece, quem é a doutora Montarra? Como que você pensou em ser médica, de exercer essa profissão? Era uma coisa de criança, assim, um sonho de criança? No meu caso foi, eu tinha uns 12 anos, né? Meus pais não são médicos. E quando eu vim pro Brasil, meu tio é veterinário, vocês acreditam? Nossa. E eu só acordava cedo para acompanhar ele a fazer cirurgias. Amava. Aí a minha primeira cirurgia já fui cortando barriga de porco, me ensinando a dar ponto, porque hoje na dermato ou na medicina a gente aprende dar ponto e sutura L de porco. Uhum. E eu, nem sem saber, eu já estava com os 12 aninhos lá, sem luva e sem nada, né? E lá com sangue e dando ponto, eu amava. Falei, quando crescer já sei o que eu quero fazer. Sabia que eu ia ser médica. Na medicina, eu já entrei pensando em cardiologia. Você acredita nisso? Uau. Porque eu queria salvar, né, pessoas, vidas. Já tinha essa vontade, né? Esse propósito. Mas Deus vai encaminhando de um jeito, né? O destino vai andando. Eu caminhando lá no Rio de Janeiro, na Santa Casa, que eu estava fazendo internato, falei... tinha acontecido alguma coisa lá na cardiologia, eu estava com um paciente, quando eu virei as costas para passar a visita no outro, o paciente faleceu. Aquilo me chocou. Naquele dia, estava caminhando, eu falei, mas será que eu quero isso e tal? Quando eu olhei, eu vi que eu estava na frente do professor Azulay, que é o papa da dermatologia, né? Uhum. Aí eu entrei, parecia uma força, assim, me puxando para dentro. Aí eu perguntei... Tem prova, assisti a aula que estava dando, o professor, né, era o Papa, como o Pitangui, tinha 2 importantes lá, até mais, de neuro, a chefia de cirurgia plástica, que era o Pitangui, e a dermatologia, que era o professor Azulay. Aí eu fui assistir a aula, saí já encantada. Eu falei, tem prova? Daqui 2 meses. Eu falei, vou me inscrever. E foi, passei, fiquei, né, estudei no Rio durante 10 anos e mais 3 anos de especialidade em dermatologia. É isso, depois fui para São Paulo, abri minha clínica, na verdade casei, da lua de mel direto para São Paulo, abri a minha clínica em São Paulo, na Vila Nova Conceição. E tava bombando lá, só atendendo artistas, atendia uma vez por semana em Alphaville, que também muitos artistas. E o meu marido, né, recebeu uma oferta para vir para Manaus. Eu falei, aonde? Onde fica? Eu não sabia nem onde ficava. Aqui no Brasil. E assim, doutora, só para ter uma ordem cronológica, né? A doutora é do Líbano, né, doutora? Eu sou libanesa. Libanesa, veio pro Brasil. Líbano, meu quando? pai é libanês e minha mãe é capixaba, é brasileira de origem árabe. Então casou e foi morar no Líbano e nós nascemos lá.
E veio pro Brasil quando? Eu tinha 20 anos. 20 Tava anos. 19 e fiz 20 aqui no Brasil. Sim. Aí Mas veio- eu amava o Brasil, porque é a terra da minha mãe, então a gente vinha passear no Brasil. Eu sempre falava, minha metade é libanesa e A metade brasileira. Aí perguntava qual metade, eu falei, do coração é Brasil. Ah, que legal. Dessa parte aqui E é do Manauara, Brasil. quando se tornou Manauara? Conta aí pra gente. Manauara, quando eu pisei o pé aqui, É. não tinha como nem Jaraqui, já fiquei por aqui. Olha, que legal. Doutora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. E quais foram as dificuldades que você teve chegando aqui? É uma Em cultura Manaus? diferente, né? Não, porque mas era... Então, eu não conhecia onde era Manaus, né? Sabia que era no Amazonas, quando ele falou, eu brinquei, né? Quando eu falei aonde, né? Mas o mundo inteiro, né? Admira o Amazonas. Quando fala Amazonas, separa todo mundo. Os olhos brilham, Então, na né? França, na Suíça, no Canadá, em qualquer lugar, Estados Unidos, né? Então, todo mundo valoriza o Amazonas. Que legal. Então, quando eu vim, né, eu falei, eu vou aproveitar, eu sou uma pessoa que vejo os pontos positivos daquele local, né, da onde eu estou, o que eu estou passando, eu vejo os pontos positivos e foco nisso. Eu acho que é por isso que eu sou feliz e as coisas vão acontecendo, mas realmente a gente veio para ficar, meu marido assumiu a diretoria de uma empresa francesa, alemã no distrito, e o contrato era para 2 anos. Eu falei 2 anos, mas nem um dia, tá bom? Foi assim, e na verdade, quando acabou esses 2 anos, ele, vamos? Eu falei, não. Oh, Vou Gostou? ficar. Então, eu falei, né? Então, a dificuldade eu não tive. Nesses 2 anos eu ia e voltava, eu atendia em São Paulo, eu fiquei atendendo nesses anos São Paulo, Manaus, porque eu não larguei São Paulo. já tinha Eu uma clientela ali, Já né? tinha uma clientela grande, já estava bombando em São Paulo, então meu receio era ter que se distanciar de São Paulo. Sim. Por isso que eu fiquei, né, foi um pouco de sacrifício, porque eu tinha uma filha pequenininha, de 6 meses, quando eu cheguei. Nossa, bebê. Quando Então, chegou em quando Manaus, tinha cheguei uma em bebê de Manaus, 6 meses. Tinha. Olha. Então eu levava babá, bebê, Eita. né, porque eu amamentei durante 2 anos também, sou mãezona. Olha. Então levava, atendia uma semana e voltava, né? E Uma aí eu logística. falava assim, será que eu começo aqui? Eu fiquei vendo o mercado, né? Será que eu invisto? Não foi dificuldade, foi receio. Então eu fui estudando um pouco o mercado e vi a carência. Era uma carência muito grande na área de saúde e inclusive na dermatologia, né? Não tinha lasers ainda. Isso é quantos anos E- atrás, doutora? 2002 a gente tá falando. 2002, né? E a dermatologia bombou, Tamara, em 2000. Os lasers, começou a bombar. Eu acho que foi isso, né? Nessa onda que a dermatologia também foi crescendo. A toxina botulínica foi em 1997, na área de estética. Porque já usava na neuro, no oftalmo antes. Mas na dermatologia foi em 97. Aí surgiu o ácido hialurônico em 97. Então, eu me formei em 96. Então, foi, sabe, na hora desse boom que cresceu em São Paulo. E aí eu vim, trouxe as coisas para Manaus. Então, não tive essa dificuldade. Eu acho que fui abrindo o caminho. Entendi. E assim, só mostrar uma coisa aqui, gente, bem curiosa, tá? Pra quem não sabe, eu fui e ainda sou paciente da doutora Montar. Foi aí que conheci. Assim que a gente se conheceu, Foi. né, Tamara? E aí, quando eu cheguei lá na clínica, eu vi uma revista. Aqui, ó, a doutora Montarra bem novinha, ó. Você já pegou a revista. Trouxe provas. E Continua nessa nova, revista, Tamara. continua, não sim. mudou não, mudou só o cabelo. E nessa revista, gente, ela conta que ela tinha um sonho. Ela chegou aqui em Manaus cheio de sonhos. Aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa mocinha aqui. Ela chegou em Manaus cheia de sonhos. E aqui ela tinha um plano. Montar minha própria clínica. Ser referência para o cliente.
que ao entrar no consultório, ele possa se sentir na sua segunda casa. Eu quero falar para ela aqui e para vocês. Eu me senti na minha própria casa. Então, doutora, Legal. isso aqui foi há 13 anos atrás, né? O que difere essa montarra de 13 anos atrás, que tinha um sonho, e essa montarra hoje, assim, que ela A já... montarra eu considero que não mudou muito. Eu só tô mais satisfeita porque a gente, né, realiza o sonho. Então, eu sou uma pessoa realizada, graças a Deus. E isso me torna mais feliz ainda, né? Sim. Completa, né? Porque você tem um sonho e você foca nesse sonho e anda. Por isso que não tem medo, não tem que ter receio, medo. Porque medo paralisa, né, Tamara? É verdade. Medo paralisa. Então, eu confiei em mim, em Deus, né? Porque Deus foi abrindo as portas e eu fui andando. Sem medo. Não tive medo, né, do outro. Eu sempre olhei para mim e como eu poderia ser melhor do que eu mesma, né? Onde eu posso ajudar, onde eu poderia crescer mais, aonde... Então, olhando para o outro, na verdade eu vi a carência que tinha e eu achava que eu poderia mudar e melhorar e, né, e trazer essas melhorias para Manaus. Porque Manaus é lindo, maravilhoso, mas parece que está esquecido, né? A gente fica numa prisão de luxo, né? Quando eu falei, eu tô indo para Manaus, as minhas amigas médicas em São Paulo falaram, nossa, fim do mundo, né? Eu fiquei assim, mas é lindo aqui. Tanto que você quis ficar, né? Você quis ficar há 2 anos. Eu fui muito bem recepcionada. Minhas pacientes, assim, abriram portas e convidaram, acabam sendo até amigas, né? Se envolve então, mesmo, né? isso, essa recepção do Manauara também me chamou muito a atenção, por isso que eu quis fazer essa troca, né? E a sua segunda filha também nasceram, eu tenho 2 filhas mas lindas. É daqui. As 2 são daqui. Manauara? Nasceram em São Paulo. Tá. Como eu tive a minha primeira em São Paulo, a segunda também eu tive lá, mas elas amam Manaus. Quando eu falava, vambora, elas não. Hoje elas estão aqui com você. Então, a mais velha tá fazendo medicina. Legal. Né, tá já meio médica. Aí isso me dá satisfação. Porque tudo na vida é uma construção. Né? Você tá plantando e colhe mais tarde. Você plantou aqui, né? Há 13 anos atrás. Então, eu gosto de ver as minhas falas, porque parece que não mudei, né? Era o sonho que eu tinha. É isso, eu falei, meu sonho é ter uma clínica. Porque eu vim com uma clínica em São Paulo e comecei aqui em Manaus, né, no 20 metros quadrados. E aí, quando eu falei, não, eu vou ficar... E aí eu falei, então eu vou fazer uma clínica, porque antes era um consultório. Eu parece que eu nasci para estudar. Parecia que eu era para ser médica. Sim. Né? Parece que todo mundo tem um propósito, eu não sabia, né, essa palavra, mas... Propósito. O propósito, hoje eu tenho certeza que era para ser médica. E quando eu terminei a faculdade, eu até fiquei um pouco triste, que eu falei, agora eu vou pedir. Eu vou cobrar das pessoas, eu queria dar de graça. Entende? Então, porque eu acho que saúde, né, dá de graça. Mas a gente investe tanto, é curso, é congresso, é produto, é laser, né? Então a gente... E aí o seu negócio vai crescendo. Vai crescendo. E aí exige mas de você... eu lembro desse tempo meu como, eu não queria cobrar, né? Isso eu tive eu acho que ser voluntária. Alguma coisa, Mas no fundo eu falei, se a gente quer investir, se eu quero o melhor, a gente tem que, né, trazer o melhor. Sim. Então decidi trazer o melhor, né, pelo tratamento e tudo, e porque eu já fazia isso em São Paulo. Por que Manaus não poderia estar nas melhores capitais, né? E eu fui começando um pouquinho. Eu falei, o primeiro laser que eu trouxe, depois eu respondo essa pergunta. O
Primeiro laser que eu trouxe, que eu investi, eu não conseguia dormir de noite. Falei, será que eu vou conseguir pagar? Eu rodar para um lado, para o outro, para o outro. As dores do empreendedor. As dores do O empreendedor. investimento que a gente fica com aquele receio, se vai sobre retornar. A gente não é empresária, né, no início. Sim. Eu estudei para ser médica. Aham. Né? Eu até falo, eu não sou modelo, eu não sou, né? Mas a gente acaba, eu acho, acostumando. Sim. Você falou que a gente precisa estar nesse equilíbrio, né? Do administrador, do empreendedor e do técnico. E o sucesso é amar o que você faz. Uhum. E como eu amava o que eu faço, eu pensava, não, agora eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então você acaba administrando, sem saber que está administrando, sendo psicóloga sem saber o que é, atendendo os pacientes, inovando. Né? Inovando. Então eu acho que... Isso é importante, né? Também. A questão da inovação, que a doutora Montarra, ela é pioneira de várias tecnologias aqui em Manaus, então uma pessoa de fora que amou a cidade, apostou, né? E apostou e Isso. trouxe tecnologias que jamais foram vistas antes dela, né? Isso é importante dizer que lá ela já tinha esse pensamento, né, de trazer coisas diferentes, não ser só aquela médica tradicional de fazer uma consulta, passar um remédio e tá tudo bem. Eu acho que é isso. Eu nunca fui uma pessoa de beabá, fazer o básico. Eu sempre pensei além, né? Como eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Isso sim, aí isso é o espírito de empreendedor. É o espírito né? de empreendedor. E outra coisa também, gente, que o processo de vendas, ele vem evoluindo, né? Eu lembro da doutora Montarra, quando eu estava passando de carro, doutora, assim, há muitos anos atrás, e eu vi um outdoor. Eu falei, doutora Montarra. Eu falei, nossa, essa mulher deve ser muito cara, eu não consigo ir lá, entendeu? Mas, assim, era na época do outdoor. Disso, né? E acabei indo, né? Depois eu desmistifiquei isso, porque existe esse mito na minha cabeça, né? E de muitas pessoas por conta da tecnologia, né? São coisas diferentes, inovadoras, que geram muito resultado. Mas, voltando, falando do processo de vendas, como ele vem em uma forte evolução, mudando muito rápido, hoje existe o marketing, né? Então, aquela publicidade que é mais antiga, né, ainda existe, mas ela está ficando um pouco de lado. E ela se reinventar também como empreendedora e o processo de vendas dela continuar agora com o marketing, mudou alguma coisa, doutora? Assim, você teve que se adaptar a essa mudança? Eu acho que a pessoa do sucesso, né, tem que estar se reinventando, né, senão o trem passa. Então, assim, o meu foco não era marketing, eu nunca estudei marketing, né? Mas eu trazia uma coisa boa para Manaus, eu falava assim, eu tenho que falar. No início também, parece que eu tô te falando que as coisas foram se abrindo. Nem eu falava, nem eu procurava, os jornais me procuravam, sabiam que eu trouxe né, um equipamento novo, uma novidade, aí queriam ali, querendo né, uma entrevista comigo, eu nem conhecia os jornais. E por que você acha, se você acha que isso foi uma rede de network, né, ali, um contava pro outro, a tua rede de contato, como é que eles chegavam até você? O meu, quando eu cheguei em Manaus, era boca a boca. Uma Boca a paciente boca. chegava, Satisfeita. trazia 3 amigas. É o que eu sempre E falo. funcionava, Né? hein? E isso tá voltando, viu, doutora? E eu acho que isso também é bom, porque a pessoa que tá falando, ela É a prova social, ela fez, né? Prova social. e mostra. Isso. É muito mais fidedigno quando Sim. uma pessoa falou, eu fui, olha como Olha eu só tô. como eu fiquei. Né? Uhum. É diferente que hoje algumas coisas não é tão realista, né? Tem muitas coisas fake e você edita o que você quer Sim. mostrar. Não E é? assim, só pra gente finalizar essa parte de vendas, eu sempre digo que o melhor marketing é um cliente satisfeito, né? Porque ele vai dizer, vai falar para outro, vai multiplicar e vai fazer você sempre ter sucesso. É esse aí, Tamara, aí é o meu lema. Você fazendo as coisas certas, tendo um resultado, né, fazendo direito, o resultado Ele é natural. vem É natural. E É foi natural. assim comigo. Legal. Então, a gente vê que o processo de vendas, ele vem evoluindo, né? Antigamente a gente não ouvia falar de redes sociais. Como a doutora falou, estudei medicina, é o que eu mais ouço dos meus clientes. Tamara, eu aprendi outra coisa na faculdade, né? Mas é interessante falar como é necessário hoje em dia você se reinventar, você buscar estar presente nas plataformas digitais.
E também trabalhar o marketing, o processo de vendas interno, né? Que vendas é um funil e é importante você trabalhar todo o funil. A pessoa que não trabalha o funil inteiro, ela vai ficando para trás porque o teu concorrente está fazendo isso e você vai ter que acompanhar. Você me perguntou de dificuldade, né, Silene? A dificuldade era fazer outros ramos, né, que é o marketing. Como eu ia falar que tem essas novidades? Então, tinha o boca a boca, mas tinha uma paciente minha recém-formada em marketing, ela falou, doutora, tem que fazer outdoor. Eu falei, outdoor? Né? Porque entrava em conflito de ética, Sim. O CRM não deixa, mas não estava fazendo antes e depois. Estava só anunciando que tinha algumas novidades, que isso tratava isso, o outro tratava, que era difícil. Inclusive, era uma coisa tão boa, porque quando eu cheguei em Manaus, cada 10 pacientes, 7 tinha melasma. E não tinha tratamento bom para melasma, que é aquelas manchas escuras. Sim. Do né? sol, né? Do sol. Aí eu trouxe o laser. E eu queria falar que tá com laser para tratar. Era o primeiro laser para tratar. Realmente o primeiro laser que saiu para melasma. E o boca a boca já estava lento. Teria que ser algo para divulgar em massa. Eu queria você buscar. eu queria trazer né, a novidade. É porque eu fico feliz, né, com que eu vou poder ajudar, né? Então eu queria também, né, divulgar mais. Então entrando nessa coisa do outdoor, que você falou que via no outdoor, entrevistas nos jornais também foi, isso eu aceitei bem, né, as entrevistas e tudo. Agora, quando chegou o Instagram, meninas, eu ali falei, não, eu não sou, não. Isso não é pra mim. Não, eu tive uma resistência. Tive. Falei, não, eu não vou ficar conversando na frente do celular. Né? Falar pro celular, eu sei que era para muita gente, e eu sempre gostei de conversar muito com meus pacientes. Só que era aqui, assim, né? Assim, pessoalmente. Entende? Pessoalmente, aqui eu tô à vontade porque eu tô com vocês. Mas pra pegar isso aqui, pra ficar falando... Com sabe lá quem, né? Aí vinha umas influencer, queria parceria, eu falava, não, olha, eu posso ajudar vocês, tratar vocês, mas de graça, não quero essa permuta, essa troca. Então eu tive, até que sucumbi, eu acho que me como fala? Convenceu. Me convenceram. Não, você vai falar, vai mostrar, é a mesma coisa que você tem que divulgar e nada de exagerado. Eu falei, então tá, vamos devagar mostrando. É para mostrar, para orientar. Aí a gente foi fazendo mais isso. Te convencendo, né? Convencendo. Hoje a gente não vive sem, né? É uma ferramenta essencial, né? Por mais que você não tenha aquela habilidade, é engraçado, né, a doutora falar que, mas eu tava ali no celular, mas eu não me sentia à vontade, mas na verdade eu não percebia que você falava com pessoas também, né? Com milhares de pessoas até. Hoje ela tem, acho que 24 mil seguidores, então 25 mil, imagina 25 mil pessoas ali te assistindo, colocar 25 mil pessoas na tua frente. É o teu público. Ficar, né? E assim, eu não tô vendo. Assíduo, eu poderia ser mais. Sim, eu nem vejo o número de seguidores como números, eu vejo como pessoas. Às vezes a pessoa fala, eu só tenho 500 seguidores, eu só tenho 1000 seguidores. Coloca 1000 pessoas na tua frente ali, né? Pra falar pra aquele público. Então, realmente não é números, são pessoas. Isso. Doutora, agora vamos falar de fidelizar paciente, na verdade é isso que é o meu alvo, né? Fidelizar, me conhecer, aí depois que conhece, né, acaba fidelizando. Eu posso falar, né, gente? Uma prova social aqui na frente de vocês, né? Mas uma coisa que... é o segredo. Não, mas uma coisa que eu posso falar, né, sem puxar sardinha, né? Mas a doutora Montarra, ela chegou num momento bem delicado da minha vida, eu tava perdendo meus cabelos, gente. Não era uma questão de vaidade. E aí eu fui na doutora Montarra, fui com muito medo, né, de deixar tudo que eu tinha lá, mas depois isso desmistificou na minha cabeça. E ela tem um atendimento muito humanizado. Você viu o valor, né? Eu vi o valor. Isso é importante, né? Não viu o preço, então, às vezes, a pessoa fala, vendas, eu preciso vender, eu preciso ser vendedor, e as pessoas colocam uma imagem de vendedor como algo negativo.
A venda a pessoa é estratégica, ela está vendendo uma coisa que não é, e não, mesmo ela sem pensar que está vendendo, ela está dando um valor ali, né? Ela tem um propósito maior e ela acaba passando o valor e não o preço. E isso foi interessante, porque eu achei que não tinha jeito, né? E ela falou assim, eu tô com você. Ela me abraçou, lembro que eu cheguei em casa e falei pra minha mamãe, essa médica me abraçou. Nenhum médico, eu fiquei assim sem reação. Então, é aquela questão da acolhida, de ser um tratamento humanizado também. Isso é importante, porque às vezes, doutora, eu trabalhei como funcionária pública durante um tempo na área da saúde. E eu era meio cri-cri, sabe, gente? Eu era assistente social daquela cri-cri mesmo, que brigava um pouco com os médicos, porque os médicos, eles não tinham, né, no serviço público de saúde, um tratamento humanizado para os pacientes. Isso me incomodava, né? O meu TCC foi sobre isso, inclusive, de tratamento humanizado. Então, isso sempre me incomodou, do médico ter aquela barreira com o paciente, né? De não tratar o paciente como humano que está sofrendo, ele está ali com uma dor, ele está ali querendo uma ajuda, né, doutora? O primeiro item, se a gente falar de sucesso, é a relação médico-paciente. Né? Para você fidelizar uma pessoa, você tem que ter uma relação muito boa, médico-paciente. Então, né, não tem como, né, você criar essa boa relação se você não humanizar, se você não escutar. Tem empatia, sentar, né? E conversar, escutar. Quantos pacientes chegam lá e choram? Acaba sendo psicóloga também, tá? Doutora psicóloga. Coisa que eu não gostava de psicologia na faculdade, acabo sendo, né? Mas eu gosto, porque eu acho que é dentro de mim, né? Falo, se eu posso ajudar, por que não, né? Aí eu vou, sento, fico, converso e depois a gente vê o resultado. É satisfatório, né? Veio uma paciente e falou até hoje, pessoas fazendo medicina porque se espelharam em mim. As criancinhas com 10 anos hoje fazendo medicina e brigava com a mãe, você tá indo lá na doutora Montarra, você me leva. Eu quero um dia ser médica, então tá isso é uma realização, não é? Pra mim, eu fico muito feliz. E tá construindo um legado, né? Pessoas que se espelham, que fazem, né, a opção por medicina e vão se tornar grandes médicas. Legal. Doutora, agora conta aqui pra quem tá ouvindo. Pra quem conto, não escondo ouvindo e assistindo. Eu não escondo nada. Como foi que você sobreviveu na pandemia? O seu negócio, o seu trabalho, essa paixão. Você já não tinha mais tanto, né, aquele contato ali, porque as pessoas estavam com medo de sair. Como é que foi? Medo de sair, não podia abraçar, não podia beijar, que eu sou, né, como ela falou, eu abraço, beijo. Né, mas a gente tem que respeitar. Né? Primeiro, a pandemia foi uma tragédia mundial, né? Onde disseminou medo, todo mundo ficou com medo, pânico. Até hoje a gente escuta, né, de estresse, de ansiedade, pós-pandemia. Eu acho que o mundo agora, a gente define... não tem nem como voltar, né? Hoje, né? Antes era antes da Guerra Mundial, depois da Guerra... Hoje a gente fala, a referência é antes da pandemia ou depois da pandemia? Não é? Então ficou referência, porque assustou, né? E como o seu negócio sobreviveu? Então, aqui eu parei 15 dias. Nesses 15 dias eu fiquei meio assustada. Né? O que é isso? Que doença é essa? A gente não sabia. Na verdade, como escuto muitas notícias, eu já fiquei preocupada em dezembro, que estava acontecendo na China, né? Sim. Falei, tomara que isso não chegue aqui, né? A gente fica naquela receio e tudo. Mas esses 15 dias que todo mundo parou, né? Como chamava isso? Ficar em casa. Lockdown, né? Todo mundo lockdown. A gente teve que ficar em casa. Mesmo assim, ninguém me pressiona, não. Aí eu caminhava na Ponta Negra e tentava manter ali. Eu acho que isso é importante, porque também estressar abaixa a imunidade. Né? E ninguém sabia muito dessa doença. E eu fui pesquisei bastante. E aproveitei, eu acho que aumentei mais a minha fé.
Eu estudei muito a Bíblia. 2 livros que era tão difícil de estudar, que é Daniel e Apocalipse. Aprendi. E isso ajuda a gente a ter mais fé. Né? O justo caminha na fé. E eu fiquei preocupada, e agora? Como eu vou fazer? Não por mim. Como eu vou poder ajudar as pessoas, né? Os médicos estavam ajudando, aí eu fiz de tudo, porque aí o governo aqui liberou 15 dias depois para alguns profissionais. Aí os médicos eram um deles. E que poderia trabalhar 3 vezes na semana. Eu comecei a trabalhar 2 vezes por semana. Os pacientes que tinham que ter esse acompanhamento, não podia parar o tratamento, tipo Roacutan, né, ou urgências na dermatologia. Claro que diminuiu, que nessa época não é Botox, nem preenchimento. Não, preenchimento, você acredita? Depois, né, que aí a gente começou, não, o que vamos fazer? Usar, como chama? Máscara, tapete, álcool, ozônio, não sei o quê. Álcool, né? Então a gente foi correndo atrás, né, para equipar a clínica e trazer os pacientes de volta, né? Mas você acredita que na época da pandemia foi onde mais foi usado ou realizado o procedimento de preenchimento labial? Olha. Curioso, não é mesmo com a máscara? Eu pensei que ia ser o contrário, porque com a máscara você não tá nem aí, né? Você tá tampando, você tá tampando, não tá vendo. E você acha que... Mas autoestima, né? A pessoa você acredita porque, eu vou aproveitar que tá tampado, eu vou fazer... Porque se não ficar bom, tá escondido. Não é meu dado. Dado mundial que aconteceu foi o aumento do preenchimento labial. Parece que eu não esperava, viu? Nem eu, na época da pandemia. Né? Então, a área médica não sofreu tanto como os restaurantes, né? Mas é um serviço a gente essencial, ficou né? mais preocupado com a saúde. E na área de dermatologia foi muito procurado, né, pós-Covid, muita queda de cabelo. Uma doença nova, mas que a gente descobriu que pós-Covid estava dando alopécia, queda de cabelo. Então a gente começou também a tratar mais essa queda de cabelo. Você já tratava a queda de cabelo antes da pandemia? Já tratava. Já. Aí essa questão eu já tratava a queda de cabelo e fazia transplante capilar. E aí foi referência também para cabelo, né? Agora, né, cabelo, doutora Montado. Foi por isso que eu procurei, né? E assim, gente, quando fala de queda de cabelo, um preenchimento, você fala de autoestima, né? Sim. E é interessante falar sobre isso, doutora, porque eu acho que isso afeta muito. Na época, nossa, eu pensei, meu Deus, quando ela me falou, né, que eu tenho alopecia neurogenética, eu fiquei desesperada, né? Eu falei, meu Deus, eu não sabia, é uma doença muito grave. E ela me acalmou, né? E ela me explicou que tinha solução. Explicando, gente, eu até falei para uma amiga hoje, né? Que eu faço até a propaganda, porque é uma prova social. E ela falou, Tamara, como você se libertou... Aplique, né, Tamara? Como você se libertou do Mega. Isso, fala que você não usa mais. E eu era muito viciada. Eu lembro que eu fui até uma paciente meio teimosa. Mexia muito na minha autoestima. Eu tava muito bem na minha vida. Né? O meu namorado me achava linda, perfeita, mas eu não tava... me sentindo bonita, porque pra mim todo mundo percebia que eu tinha falha e eu usava Mega, 10 anos, gente. Eu fui uma paciente um pouco teimosa. Agora é meu, tá? Vale dizer que eu não uso Mega, né? Desde que eu conheci essa mulher, esqueci o Mega. Fui um pouco teimosa, né? Porque ela disse assim, olha, você vai iniciar um tratamento, mas você tem que tirar o Mega. Eu falei, não vou tirar agora não. Só daqui a um mês, não me peça outra coisa, mas eu não vou fazer isso. Mas acabou dando resultado, mesmo com a minha teimosia. E é interessante falar sobre isso, doutora, porque é muito além de um procedimento, né? Não só de cabelo, você começou né? a confiar comigo, né? Eu confiei. Na verdade, eu me senti acolhida, né? Porque eu já tinha ido vários profissionais não humanizados. E eles passavam várias coisas, assim, e não me olhavam como um ser humano, né? Único, individual, né? E assim, isso é importante falar. Doutora, outra coisa que eu queria lhe falar... Então, da autoestima. Da autoestima. Como você se sente assim? Porque eu sei que tem pacientes que se emocionam falando disso, vendo os resultados, é uma coisa que é muito além da técnica. Eu imagino que seja algo assim muito recompensador, né?
É muito gratificante, né? Muito gratificante. Eu acho que é isso que me faz continuar, ou que me fez investir aqui em Manaus, né? Os pacientes, de olhar e ver, né? A carência, a necessidade, eu podendo, né? isso, colaborar com isso. Isso é muito gratificante. E o meu trabalho, né, tem a ver com a pele, né? Com o externo. Com o maior órgão. Com o maior órgão, é isso mesmo. A pele é o maior órgão mesmo. E só que não é o suficiente. Né, a gente trabalha o externo, mas eu olho o interno primeiro. Porque, às vezes, então até externo... falo, a beleza vem de dentro. Ela se exterioriza. Por isso que eu escuto o paciente. Eu sento primeiro e vejo o que é que está te incomodando. Essa é a minha primeira pergunta. Sempre foi automática. O que está te incomodando? Eu posso ter visto várias coisas ali, mas eu direciono o que te incomoda. Tem uma... Por quê, Silene? O que acontece? Tem umas pessoas que vão, elas estão insatisfeitas com ela. Você pode fazer de tudo que vai continuar insatisfeitas. Exato. Entende? Então, por isso, eu, às vezes, fico mais tempo conversando. E dali a gente consegue ultrapassar umas barreiras, né? É paciente que o marido tá separando, acaba não separando depois da gente conversando. Que legal. Levanta o autoestima. Reconciliando o casal. Aí a pessoa, várias pessoas a gente... Não, eu fico rindo porque eu sei que ela tem essa forma de reconciliar os casais, né? Conversa com ela, é uma psicóloga real. Assim, chegava, doutora, não aguento mais meu marido. Então você fala, não vai não, vamos lá. Eu dava outras dicas, o que tem que ser feito. Teve uma que chamava depois, falava assim, tô sentindo mal, velha, né? Aí depois ligava e falava, sou eu, a de 15 anos. Né? Ela tinha 40, 50 anos, ela já sentia. Mas isso é muito gratificante. Sim. E isso que me consegui levantar, né? E me ajuda até hoje, né? A gente tá... No mercado em Manaus, eu já estou há 20, chegando a 22 anos, né, de mercado. Então, é isso que me deixa feliz. Te motiva, né? E me motiva. E assim, nesses 20 anos, nós sabemos que empreender nem sempre é fácil, né? Tem muitos desafios. Não é só romance, né? É um relacionamento que tem, né, suas crises. Teve algum momento, assim, doutora, que deu vontade de jogar tudo pro alto? Porque eu tenho vários momentos assim. Empreendedor. Não, é porque, gente, é real. E eu sempre converso isso com meus clientes, né? Quando a gente fala, eu quero desistir no primeiro ano. Normal, vai ter mais 2 vezes esse ano. Primeiro ano acontece isso, sempre rola. Mas é uma vida, assim, que acaba que tem pessoas que não acreditam no seu sonho, que você vai ter que andar só, né? Com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Então, é desafiador empreender. É muito bom, é prazeroso conquistar nossos sonhos, mas ninguém vai acreditar mais do que a gente mesmo, né? Então, tem todo um caminho aí que não é linear. Tem altos e baixos. E o seu caminho? Como é que é, doutor? Teve algum momento assim, ou você se sustenta na sua fé e vai embora? Eu acho que é mais isso. Você pode ver, né? Eu fico feliz. Quando você mostrou essa revista, eu tinha até esquecido, né? Você leu e falou, não, eu vou levar para mostrar. Né? Porque a gente sonha e realiza. Eu realizei naturalmente. Eu não achei muito difícil. Agora, claro que tem dificuldades, tipo, quando tem que empreender, quando eu fiz, né, algumas sociedades, aí é outra cabeça. Então, hoje você faz os 3, empreende, administra e a doutora. Tem equipe, sim, né? Aí tem a equipe que a gente montou aqui também. Eu sou grata a Tamara, que ela apareceu também. Né? Não foi uma via só, Tamara, foi de 2 vias. Você como Deus unindo o propósito. Né? Aí eu falei, preciso ajuda. Porque eu acho que um líder tem que saber liderar e ter uma equipe eficiente, né? De profissionais bom. Então, um médico ou um empreendedor pode ser MBA, doutorado em Harvard, em qualquer lugar. Mas se não for em pessoas. Não, porque a pessoa vai até chegar lá, tem que passar pelo telefonista, pelo agendamento, para isso, pelo aquilo.
pela até mulher do café ali, se não tá atendendo bem, não chega bem né, até o topo. Sala. Na sala. O que eu queria era chegar a mim. Chegando a mim, deixa comigo, né? Que aí eu confiava, mas tinha que ter uma equipe para tratar bem. Né? Eu acho que isso é importante. Hoje você tem um quadro. E eu acho que isso fez o diferencial. E assim... Eu acho que fez diferencial. Sim, é a jornada do paciente, do cliente, né? Como ela tá falando. Chega ali, ele pode até vir atraído pelo marketing, né? Mas se ele não for bem atendido, ele não vai nem chegar até a doutora. Então, trabalhar a jornada inteira do cliente é fundamental. E realmente a doutora Montarra, ela vem de experiência. Então, quando o líder tem essa cabeça mesmo de líder, de entender que empresas são pessoas e você precisa preparar ali a sua equipe para ter sucesso, que ninguém vai fazer um sucesso sozinho, né? Não. Tem que ter equipe junto. Eu falo, ninguém chega ao sucesso sozinho. É equipe, né? Ninguém ganha sozinho. Sempre a equipe. Eu gosto muito da frase dividir para multiplicar. Perfeito. É uma matemática, né? É isso, vai somando. Mas é dividir para poder multiplicar um ajudando resultados. O outro. Doutora, agora nós vamos para o nosso momento do ping-pong de palavras. Nós vamos falar uma palavra para você e você fala assim o que vem na sua cabeça. Vamos. Bora. Já entendi aqui, bora. Então, a primeira palavra é Deus. Tudo. Família. Segundo lugar. Manaus. Deus. Manaus. Me recebeu muito bem. Dermatologia. Minha realização. Medicina para mim é? Minha realização. Que é dermato, né? Medicina. Pode ser outro. Que? Medicina? E empreender para mim é? Sucesso. Arrasou, doutora. Aprendemos muito com você. Infelizmente, nosso primeiro episódio está chegando ao fim, mas se você quiser falar mais com a doutora Montarra, siga nas redes sociais. Passou muito rápido. Agende uma consulta. Pois é, se você quer o próximo episódio, episódio número 2 com a doutora Montarra, deixa aí. Parte 2. A gente pode falar. Estamos aceitando sugestões. Podemos falar de qualquer coisa, ainda não. Tem muita coisa, né? Eu quero fazer, como é. Né? Vamos fazer um brinde ao sucesso. Empreenda-se. Empreenda-se. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva nas nossas redes sociais, Spotify, YouTube e no Instagram também você nos acompanhe. E doutora, o Empreenda-se é um empreendimento, é um sonho sonhado aqui em conjunto. Tem nossa equipe aí que tá por trás, os meninos Carlinhos, Leana. Doutora Alcinene, minha amiga de longas datas. Muito obrigada, minha amiga, por aceitar esse meus sonhos meio loucos. Aproveitar, minha querida, te agradecer por você apostar na gente, por você acreditar nisso. Admiro demais esse sonho que ela vem, ela vive isso, ela respira e pra mim só aumentou minha admiração. Eu que agradeço, assim, que foram pessoas convidadas a dedo mesmo. Tem muito propósito, eu sempre falo. O propósito do Empreenda-se é ajudar você que tem espírito empreendedor, você que tem medo aí de realmente dar esse passo para realizar o seu sonho. O medo, ele realmente nos paralisa. Então, ter pessoas das quais você pode contar faz muita diferença. E nós estamos trazendo cases para você se inspirar. A doutora Montarra, um grande case, com certeza inspira muitas pessoas que acabam aderindo, né, à faculdade de medicina por conta dela, de se inspirar através do trabalho dela. E é isso, gente. Também não estamos sozinhos, temos grandes patrocinadores aqui segurando a nossa mão. Um deles é Clínica Natália Castro, que é onde nós estamos gravando. Etui, personalizados, responsável pelas nossas canequinhas. Linda. Sushi Gatô, que está voltando. E por último, não menos importante, Clínica Doutora Montarra. Muito obrigada, doutora. Vamos fazer sorteio. Muito obrigada. Dou as ordens. Doutora Montarra ama apostar nos sonhos de pessoas, né? Então, muito obrigada, gratidão. Eu que agradeço e muito sucesso pra vocês. Obrigada. Obrigada, e é isso. E olha, vamos dividir aqui porque eu também virei fã. Virou fã. Nossa, que legal. É que
Quando o cliente se torna fã é porque tá no caminho certo. Agradeço. Um brinde pra você da Etui Personalizados, uma caneca personalizadas. Grande parceiro. Vou trazer da doutora Montanha, hein? Pra cada legal. entrevistado de vocês. E é isso, gente. Obrigada. Um grande beijo. Até o próximo episódio, o episódio número 2. Uhul!